Oi, eu não sei muito bem como começar esse vídeo, então eu vou direto ao assunto. Como você deve ter visto no título, eu queria fazer uma AU de Fundamental Paper Education, mas tem alguns pequenos problemas que estão me atrapalhando um pouco de fazer ou não isso. E eu precisava da sua ajuda para decidir ou não se eu vou fazer isso, entendeu? Antes de começar, eu só queria avisar que esse vídeo não vai ter tanta edição, no máximo uma gameplayzinha de fundo e eu falando aqui com vocês e um lofazinho tocando. Nem também tanta brincadeira, porque isso é uma coisa realmente séria que pode decidir o futuro desse canal, então eu decidi levar um pouco mais a sério também. E a última coisa é que eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final antes de tirar alguma conclusão, porque o assunto que eu vou abordar aqui talvez seja um pouco polêmico. Então, bom, dito isso, acho que a gente pode começar. Primeira coisa que eu queria falar aqui é como eu conheci Fundamental Paper Education, FPE, como eu vou chamar aqui. E pra eu explicar os problemas vai ser importante de certa forma. Eu conheci Fundamental Paper Education mais ou menos uma semana depois da animação original ser postada. Parece que eu vi um vídeo de algum youtuber falando sobre e eu fui dar uma olhada depois. Eu me apaixonei pela animação, velho. Aquilo era muito legal, velho. E eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma tara de quando eu visse uma história que eu achasse muito bacanuda mesmo, eu criasse personagens pra ela, mesmo que não fossem personagens canônicos. Os famosos OCs, certo? Mas enfim, desde que eu comecei a fazer até esse exato momento aqui, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa foi revelada e muita coisa foi deixada em aberto pra gente. Isso por causa também do que tudo que a Kate passou, né? Que a suposta depressão que ela pegou e também a fandom que também não ajudava muito também. Eu não lembro quando exatamente eu comecei a criar algo, mas eu lembro que eu tava tipo vidrado nisso, eu tava dando tudo de mim nessa U. Na minha cabeça eu pensava dessa forma: se eu botar tudo de mim nessa U, talvez o pessoal ache bacanudo e comece a acompanhar, quem sabe, né? Só que o tempo foi passando, eu fui vendo algumas coisas também e eu comecei a pensar de outra forma. Eu comecei a pensar que, tipo, cara, não é legal pegar o trabalho de alguém e se beneficiar disso como se não fosse nada. Claro, eu ia mudar algumas coisas, mas no fundo, continuava sendo trabalho de alguém. E eu comecei a, tipo, querer fazer uma coisa minha, sabe? Projetos próprios meus. Não se beneficiar de um trabalho de alguém que já tá pronto. Eu queria, tipo, fazer um negócio meu pra poder bater no peito e dizer: eu tenho orgulho que eu próprio criei isso, entendeu? Mas aí você me pergunta: então por que você não deseja fazer isso, seu bosta? bom, como eu disse antes, eu investi muito nessa U. E então quando eu olho pra ela, eu vejo que eu coloquei muita coisa que se eu simplesmente descartasse, eu iria, tipo, sei lá. É muita coisa promissora, sabe? Eu sei que isso é promissor, eu sei que talvez tenha uma galera que goste, mas eu não sei, sabe? Mas por enquanto tá até que tudo ok. O problema maior vem agora. Como eu disse antes, muita coisa aconteceu desde que a animação original foi postada até esse exato momento aqui agora. E conforme as coisas iam sendo reveladas, eu tentava encaixar tudo na minha U sem que ficasse estranho. E dava tudo certo, nada ficava estranho e eu conseguia encaixar tudo certinho. Chuchu, beleza. Até que em dezembro, um dia antes do Natal, eu descobri um negócio que ia foder com toda a lore da minha U. E sim, envolve a Miss Circle, Senhorita Círculo, chame como preferir.
Basicamente o que eu descobri é que a Circle, ela tem um parceiro amoroso, que no caso é o Compass. Esse personagem está aparecendo aí. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu imaginei que ele fosse algum tipo de primo ou irmão da Circle, não sei. Só que eu decidi ver ele como um irmão pra ela. Só que eu não sei quando isso aconteceu, mas a Kate revelou que ele é um parceiro amoroso dela. Em uma conversa com a Ed Aludon, nossa querida Ed, né? A Kate revelou o nome do Compass, que era Compass, que ele era o compasso da Miss Circle, até por isso o nome dele é Compass. Isso sendo uma coisa que eu achei muito interessante, falando de fora da minha U. E também que ele era o parceiro amoroso dela. Aí você fala, tá, mas por que isso seria um problema? Prepara os ouvidos para o que eu vou dizer agora, viu? Que talvez você queira arrancar eles depois. Basicamente, a Circle iria ganhar um parceiro amoroso. E ela também teria filhos com esse parceiro amoroso. Tá, ok. Antes de você me metralhar, eu só quero explicar isso. Eu criei esse parceiro amoroso pra Circle muito antes mesmo de o Compass ser revelado como parceiro amoroso dela. E quando eu criei ele, eu nem botei ele como parceiro amoroso, eu só criei por um personagem mesmo, eu só criei por criar. Ele foi literalmente a primeira OC que eu fiz. Todo mundo taxou o Compass como o irmão da Circle, então eu tinha criado até uma lore pra ele, do que ele seria. E eu não gosto muito de alterar relações de personagens, ou seja, se um personagem gosta de um ou não gosta de outro, é parente de um, mas nem sequer conhece outro, eu não gosto muito de alterar essas coisas. Porém, isso daí era uma alteração que se eu não fizesse, eu não ia seguir. Tipo, eu até poderia trocar, mas assim, não ia fazer sentido de acordo com algumas coisas da U, entendeu? Minha U ia ter muito chip também, mas nada além do que a Kate já confirmou. Olha, eu sei que é muito estranho ouvir isso, mas eu não tenho nenhuma intenção errada com esses chips, nenhuma intenção ruim, nem nada do tipo. E no geral é bem pra complementar a história mesmo, mas também nada do que a Kate confirmou, já não tenha confirmado. Bem, já que eu já falei os problemas, eu queria falar sobre a proposta da minha U e algumas coisas a mais. A proposta da minha U é algo bem simples de entender, é literalmente adicionar uma história, novos personagens, expandir um pouco mais, e o princípio principal era manter a comunidade de Fundamental Paper Education viva por mais um tempinho, no Brasil pelo menos. É simples, mas é uma coisa que tem potencial. Eu consigo ver que tem potencial, mas isso depende de mim. E eu não tava afim de pegar um trabalho de alguém e usufruir como se fosse meu, mas eu gosto muito de Fundamental Paper Education e eu queria ver a comunidade viva ainda ativa, ainda descobrindo coisas talvez, e eu queria fazer isso, mas também queria focar em projetos próprios. E é por isso que eu tô aqui, pra discutir com vocês e ver a opinião das pessoas, pra ver se elas acham legal ou nhé. Bom, no geral é isso. Eu vou estar deixando algumas ilustrações de personagens que eu fiz, só que eu não acho que tão bons ainda, mas acho que dá pra melhorar. Eu não tenho ainda nada pronto, até porque eu fiz algo na minha cabeça, não escrevi nada, tá tudo na minha cabeça. Eu ainda vou ver questão de cenário, personagem, dance e essas coisas. Se eu for fazer, claro, né? Eu vou estar deixando esse vídeo público por umas 2 semanas pra ver o que vocês decidem, e até lá eu vou ver os comentários, as opiniões de vocês e vou ver o que eu faço. Obrigado por ter me escutado até aqui.
eu acho que você deve ter dado um rage quit quando eu falei da parte da Miss Circle, mas enfim. Se você estiver bravo comigo ou alguma coisa do tipo, eu não te julgo, mas eu só peço uma coisa. Dê a sua opinião sincera nos comentários, porque isso vai decidir se eu vou ou não fazer Saul. Eu sei, isso é uma coisa muito boba, mas se eu não fizesse, eu ia acabar ficando em muita dúvida e acabaria que eu não ia nem conseguir fazer nada. Mas enfim, é isso e até uma próxima.